Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, segunda parte do nosso pequeno projeto de 3D. A gente vai continuar com o nosso querido amigo de cartola aqui. A gente já fez toda a modelagem, já aplicou todas as transformações, tá tudo certinho, bonitinho. O que a gente vai fazer agora é definir o que segue o que. E aí a gente tem uma hierarquia a seguir. O nosso modelo, ele é a bolinha dele toda é o corpo dele, então o corpo dele vai ser o que vai prevalecer sobre todos os outros elementos. Isso quer dizer que quando eu mexo o corpo, eu mexo o bigode, eu mexo a gravata, a cartola, a sobrancelha, os olhos. O que quer dizer que na linguagem do Blender, a gente vai parentar todos esses objetos. Então, o corpo ele vai ser como se fosse o pai de todos os objetos. A cartola, ela vai ser o pai da pena que tem nela, né? Porque quando eu mexo a cartola, eu preciso que a pena vá junto com ela. Por agora, todos eles estão separados. Então, a gente vai fazer isso neste momento. Para não esquecer que a gente usou uma imagem de referência na nossa câmera, a gente vem aqui e desliga, né? A gente desmarca aqui para ter certeza de que ela não vai aparecer lá de novo. Eu vou até remover ela. Pronto. Bom, continuando com os parentes. Então, o que a gente vai fazer é, se eu tenho o corpo, o que fica à frente de todos, quem manda no resto do grupo, vai ser sempre o último a ser selecionado. Então, se eu quero que todo mundo siga o corpo, eu vou selecionar o corpo por último. Mas antes disso, eu quero fazer a cartola dele aqui. Para isso, eu quero consertar, eu quero colocar essa viradinha dela um pouquinho para trás. Vou rotacionar ela um pouquinho. Acho que vai ficar melhor. Ok. Tá. Se a gente pensa assim, eu quero que a pena siga a cartola. Então, a cartola tem que ser o último objeto que eu vou selecionar. Depois que eu seleciono eles, eu aperto o Ctrl P. E aí o Blender ele vai me perguntar se eu quero parentar ele por objeto, se eu quero manter as transformações, se eu quero inverter alguma coisa ou não, se eu quero parentar um vértice. Parentando, eu sempre uso o Object, eu nunca tive problema com essa opção. E aí logo quando você mexe a cartola, você mexe a pena junto. Se você mexe a pena, ela não vai mexer a cartola. Então, todo o restante vai ser ligado ao corpo. Então, eu quero que a cartola siga o corpo. Lembra, a gente tem que lembrar sempre dessa sequência de seleção. Sempre o que vai ser o pai de todos, ele vai ser selecionado por último. Então, eu selecionei o corpo por último, P, Object. E agora, quando eu mexo o corpo, eu mexo a cartola junto. A mesma coisa com as sobrancelhas, os olhos, o bigode e a gravata. Por último, eu seleciono o corpo. E todo mundo vai seguir o objeto que tá no último, né? Se você pensar como uma hierarquia, o corpo tá no topo. Eu consigo mover cada objeto separadamente, mas eles continuam ligados à cabeça. Então, só a cabeça que tá mandando em todo mundo ali. Resolvido isso, a gente vai começar a pensar em que cores colocar no nosso personagem.
Então o que a gente pode fazer é criar um material, colocar uma cor base nesses materiais e então começar a pensar nos mapas UV, para então colocar as nossas texturas. Geralmente a gente coloca uma cor material, uma cor base para ver se as cores estão funcionando, se a gente vai chegar no tom certinho, só para ter uma ideia de como tá ficando, né? Então vamos lá. A gente também tem que pensar no que vai usar o mesmo material. A gente não precisa criar um material um material diferente para cada elemento. A gente pode criar um material onde vai ser, por exemplo, um material de plástico. E tudo no modelo que vai ser de plástico vai compartilhar um mesmo material. Então aqui, no caso, o material da cartola, eu vou usar para o mesmo material da gravata. O material do bigode, eu tenho a sobrancelha sendo como se fosse constituída desse mesmo material. Então eu vou botar eles juntos. Eu posso colocar aqui, nomear bigode e sobrancelha. Então a gente vai ter aqui bigode e sobrancelha, já está aplicado no bigode, eu venho na minha sobrancelha, ao invés de criar um novo, eu já tenho ele aqui no meu menu. A base color dele tá branca, mas eu não tô vendo aqui no meu espaço, ainda tá da cor cinza ou no matte cap. Se a gente vem aqui na visão de shading, ele vai te dar a cor da sobrancelha. Agora a gente faz o corpo, o material do corpo. E a gente vai tentar usar essa mesma cor, pelo menos a base dela ali, para a gente pegar a cor dali e não só vir aqui e tentar chegar num tom parecido. É só vir no conta-gotas e escolher a cor ali. A gente tem o corpo e, como eu falei, a gravata e a cartola vão ser o mesmo material. Caso eu tenha que criar um material diferente para elas, a gente cria esse material. Vamos botar cartola e gravata. E aí eu vou vir aqui na gravata e escolher esse material. Elas têm uma cor diferente, mas como a gente vai fazer mapas, né? A gente vai usar texturas, a gente não vai usar só o material, não tem tanto problema. Vou botar aqui pena. E vamos botar um amarelinho. Olhos. Acho que agora já dá para aplicar os moods. Ele já deu um probleminha aqui. O que aconteceu? Provavelmente, exatamente porque eu tenho uma face com muitos vértices ligados a uma face só. O que meio que dificulta o Blender em suavizar esses cantinhos. O que a gente pode fazer é vir aqui, apagar essa face e criar uma face que tenha mais vértices para ele conseguir trabalhar. Um problema aqui embaixo. Esses biquinhos aqui a gente consegue resolver também criando um loop cut. Mais uma vez, para o Blender ter
mais vértices para trabalhar. Essa tirinha vermelha, a gente vai fazer ela na textura. São cores temporárias, só pra gente ver se tá tudo funcionando direitinho. Tá, a gente jogou o material, agora vamos definir o que cada material seria. O bigode e a sobrancelha, eles vão dar uma ideia, se a gente pensar em cabelo, em pelo. Eu não quero que seja brilhoso como um brinquedo. Eu quero que o corpo dele seja como um brinquedo, né? E algumas partes sejam um pouquinho foscas. Então, o que eu quero que o material do bigode e da sobrancelha tenha mais roughness do que especular. Aqui a gente pode escolher ambientes diferentes. Esse aqui é um preview do render, então não é assim que seu modelo vai sair. Se você renderizar agora. A gente ainda não criou um ambiente, isso tudo mais de lá pra frente. Os olhos eu quero bem especular, eu quero bastante brilho. Sim. A gravata, como é tecido, mais roughness também. E a peninha eu vou deixar um pouquinho mais especular do que roughness. Se eu jogo meu roughness todo para baixo, ele vira como se fosse um espelho. Se eu trago um pouquinho de roughness, ele já fica um brilhinho mais como se fosse um plástico. Acho que eu vou manter ele espelhado. Pro corpo dele, eu quero uma coisa mais como um plástico, eu acho. Mais ou menos assim, como se fosse uma gotinha d'água, algo do tipo. Seguindo esse brilhinho aqui da minha referência, eu imagino que ele seja bem reflexivo. Mais ou menos assim. Agora a gente tem que começar a pensar no como a gente vai dividir esses mapas UV. O mapa UV ele precisa ser bem planejado, porque se ele for cortado de uma maneira que dificulte a pintura, ele vai trazer distorção na hora de aplicar essa textura na nossa malha. Geralmente para cabeças, a gente faz um corte na parte de trás. Eu tirei esse fundo, porque se eu deixo ele ali, a minha malha ela vai ficar unida nesse pedaço, então poderia causar uma distorção na hora de aplicar, né, a textura. E a gente vem, marque sim, vamos ter uma versão 2D, como se fosse um mapa mundi, né, vai ficar como se fosse um mapa mundi e um círculo separado, que é esse fundo aqui. A gente vai criar um novo mapa aqui e vamos colocar corpo UV. O tamanho da textura depende da quantidade de detalhe que você precisa. Se você quer uma textura de alta qualidade, você pode ir desde HD até 8K na sua textura. Eu geralmente uso 2K para as minhas texturas. Então eu multiplico aqui por 2 e eu tenho a minha textura aqui como se fosse 2K, né? Na verdade ela vai ser um quadrado. Confirmo e aí ele vai ficar aqui. Eu seleciono tudo aqui e vou no UV Unwrap ou aperto o Unwrap. E aí ele vai ficar aqui o mapa mundi e um círculo separado.
Você pode redimensionar, reajeitar a sua textura. A única coisa que tem que ter uma atenção é não mudar as proporções. Ou seja, se eu venho aqui e aumento esse círculo e deixo esse aqui do mesmo tamanho que está agora, eu estou mudando proporções em uma mesma textura. Isso também causa uma distorção quando você aplica a textura no seu modelo. Lembrando que o Blender não salva automaticamente suas texturas. Então, o que você tem que fazer é, criou a sua textura, criou o seu mapa, pintou, salva. Elas precisam ser salvas separadamente. Senão, quando você fecha o programa, volta no seu projeto, suas texturas não vão estar salvas. Então, vem aqui, Save e já salva. Se você muda uma textura de pasta, o Blender não vai conseguir seguir o mesmo caminho. Então, ele não vai encontrar aquela pasta. Você vai ter que reatualizar no seu objeto a sua textura. Então, ela está salva aqui. Ótimo, salvou a textura. Agora a gente vai jogar a cor que foi escolhida aqui. No momento, se a gente escolhe a nossa visão de textura, ela vai estar com a cor base. O nosso mapa não está linkado ao nosso objeto ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui é dizer para o Blender que eu quero que, ao invés dele usar a base color, ele use a minha textura, que é esse mapa em preto. Você vem aqui no seu material e escolhe Image Texture. E aí ele vai vir aqui para esse menuzinho a textura que você acabou de criar. Ela vai ficar preta porque ela está reproduzindo o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai pintar ele direto no nosso mapa UV. Selecionou ele todo, a gente tem a cor que eu posso fazer é tirar essa cor daqui e a gente vai conseguir pegar o número dessa cor que já foi escolhida. Porque eu não quero usar uma outra cor, eu quero usar a mesma cor que eu usei de base ali, para ver se estava tudo certinho. Então eu escolhi a numeração da minha cor e agora eu posso vir em Texture Paint essa abinha aqui, e ele tá todo preto, e pintar o meu mapa. Se eu pinto aqui, qualquer coisa que eu faço aqui, ele vai reproduzir no meu camaradinha ali. O que eu quero é trazer de volta aquela cor que eu já tinha. Então eu colo aqui o número da cor que a gente usou e eu vou ter essa cor aqui. Lembrando, cada ferramenta ela tem uma cor diferente. Então o meu pincel tá com a cor que eu escolhi, mas meu baldinho tá branco. Então a gente vem aqui e coloca a cor de novo. Não é automático, ele não vai mudar todas as cores. Botei ela aqui. O que eu quero é um pouco de degradê, então eu meio que quero uma cor na parte de baixo, um pouco mais escura. Então o que eu vou fazer é pegar o meu pincel, você aumenta o tamanho do pincel no F e eu vou escolher um azulzinho mais escuro aqui. Aqui eu consigo escolher o quão forte. Claro que você pode usar canetinha, mesa digitalizadora para fazer a pintura. Existe a opção aqui do gradiente, né? Fica o color aqui e aqui o gradiente. Então a gente pode colocar a cor aqui e escolher a nossa segunda cor. Tem a paleta de cores, se você quiser criar paletas de cores. E aí você exporta elas, elas vão ficar salvas
no seu projeto. Bom, pintei aqui, bonitinho, vou salvar a minha textura. Vamos para os olhos agora. O que a gente vai fazer é marcar os nossos seams. E aí agora vamos criar uma nova textura. Olha, o que eu vou fazer é dar um join nos dois, que eu não vou mexer eles separadamente. E unwrap. É possível se usar um mesmo mapa para todos os elementos. Colocar todo o rosto em um mapa só, colocar o corpo e a cartola em um mapa só. Dependendo da quantidade de elementos que você tem, é uma maneira de se economizar, mas como é um vídeo para quem está começando, para entender todo esse processo, é legal colocar cada coisa no seu mapa separado, causa menos confusão. A gente vai abrir aqui olhos e vamos ligar os olhos à nossa imagem. Olhos. Estão pretos. Especular, tudo certinho. A gente não precisa mudar nada aqui porque a cor dele já é preta. Então esse aqui a gente vai salvar também. Vamos para a sobrancelha e o bigode eu vou colocar em uma só textura. Se por um acaso o seu mapa UV estiver fora da proporção, por exemplo, se você apertar o Unwrap e o seu mapa estiver assim distorcido, é porque as transformações não foram aplicadas. Então você volta para o Object Mode, Ctrl A, aplica todas as transformações e faz o Unwrap novamente, que ele vai dar certo. Agora, nessa aba de pintura, a gente vai abrir o bigode e sobrancelhas e vir no material e colocar todo mundo ligado à nossa textura de sobrancelhas. A gente já tinha escolhido o branco, então não vai ter muito problema. A gente vem aqui, escolhe o branco novamente. Eu não vou nem pegar branco 100%, vou pegar um pouquinho desse branco aqui e o que eu vou fazer é usar o meu gradiente. Só que eu quero o gradiente no bigode e um gradiente diferente na minha sobrancelha. Como eu vou pintar os dois separados? Existe uma opção, se você vê em faces, na sua pintura, que é você pintar por faces selecionadas. Então, se eu seleciono o meu bigode e vou para minha aba de pintura, eu seleciono essa opção, que seria uma máscara, e só vai ser pintado o que eu tiver selecionado na minha aba de seleção de faces. Então, eu posso vir com o meu gradiente e escolher as cores que eu quero. E aí eu faço a mesma coisa na minha sobrancelha. Lembrando, elas não estão como um objeto só. Caso eu esteja pintando e só esteja pintando uma,
Só eu vir aqui e dar o join. E assim como nos olhos, elas vão ser parte de uma malha só. Agora a gente vai pular pro chapéu, a peninha e a gravata. A gente vai colocar no mesmo mapa. Agora vamos planejar como cortar esses modelos. Bom, tendo tudo dividido, a gente seleciona todo mundo e unwrap. E temos aqui o mapa da gravata, vamos salvar. E pular para a textura, mais uma vez. E aí o que acontece? Tem um material diferente para a pena e para cartola e a gravata. A gente vai escolher o material da cartola e da gravata, Base Color, Image Texture, abrir cartola e gravata. E na peninha a mesma coisa, o material da pena, Image Texture, e a gente vai escolher a mesma textura. Vai ficar tudo preto, porque a gente não tem cor nenhuma. Vamos vir aqui e abrir essa textura pra gente pintar. A gravata, ela é vermelha, então a gente vai usar a opção que o Blender dá da máscara e vamos pintar só a gravata de vermelho. Agora a cartola. A cartola a gente tem a cor preta que já tá ali, mas tem uma tirinha vermelha, né, aqui. Então a gente vai separar aqueles vértices que eu separei quando a gente estava modelando, exatamente para fazer essa tirinha mais fácil. E a gente tem todo mundo aqui. Ótimo. Fizemos a pintura. O que eu posso fazer aqui é jogar alguns detalhes nessa folhinha. Na gravata também tem um detalhezinho. Bom, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante, que tenham acompanhado até agora.
Qualquer sugestão ou dúvida pode botar nos comentários. Eu espero que esteja ajudando muita gente e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!